preparados para mais um Baú da Lu? Você já se inscreveu no canal? Já apertou a notificação? Já curtiu esse vídeo? Já compartilhou com os amigos? Então corre aí para fazer tudo isso, que hoje a gente vai falar de livros antigos. Foi uma pergunta que mandaram para mim, eu vou comentar sobre isso e vou falar também de um tempo em que eu morei na Itália. Foram 2 meses só que eu fui para aprender italiano. E por que o italiano? Eu também vou explicar para vocês, contando um pouquinho da história da minha família. Tudo isso hoje aqui no Baú da Lu. Então, vamos começar? Vamos começar pelos livros. A Renata Neves perguntou para mim quais eram os meus livros favoritos. E na verdade, eu tenho que confessar para vocês que eu não sou uma pessoa de ler muito. Eu leio livros, claro que eu leio, mas eu sou muito mais do visual, sempre fui. Eu adoro assistir a documentários, eu adoro assistir a filmes de época baseados em fatos reais, história. Eu sempre gostei muito disso, então acabo tomando muito do meu tempo com isso, com o visual. Mas claro que eu tenho a afeição pelos livros, histórias maravilhosas, é um universo que a gente tem para conhecer através dos livros, né? Resumindo, eu gostaria de ler muito mais do que eu leio, mas enfim, eu tenho aqui umas raridades que eu herdei de família. Herdei não, né? Surrupiei. Esses livros que eu vou mostrar para vocês eram da minha avó, do meu vô. Na verdade, meu avô morreu com 45 anos, minha mãe tinha 17, quer dizer, eu nem cheguei a conhecer o meu avô, que se chamava Amleto. E ele tinha o hábito da leitura e minha mãe e as minhas tias também cresceram com isso, tinha uma estante de livros e todo mundo ia lá sempre dar uma olhada tal, e pegava um livro para ir dormir, para ir ao banheiro, para tudo. Elas é que contam essa história. E isso aqui, gente, foi parte de uma coleção que eu peguei, que era do meu avô, e que é Obras Completas de Sigmund Freud, Interpretação dos Sonhos, 1 e 2, Interpretação dos Sonhos do Freud. Olha aqui, que coisa mais incrível, gente. Olha, é um livro super antigo. Você sabe que eu estava folheando aqui para procurar ver se eu achava alguma data desse livro, né? Ele tá completamente amarelado, empoeirado. Aliás, eu deveria até dar um trato nisso aqui, porque olha, isso aqui deve valer alguma coisa. Ele não tem nada, olha como tá amarelado já, tá vendo? Mas ele não tem aqui a data da impressão, da edição. Não fala absolutamente nada, só fala, olha, editora Delta. Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Bahia, Brasília nem existia nessa época, para vocês terem uma ideia. Brasília foi inaugurada em 60, ainda não existia e não tem nadinha aqui que fale sobre a data desse livro. Mas enfim, eu achei super interessante, eu confesso para vocês que eu nunca li inteiro. É um livro até meio complicado assim de ler, a maneira de escrever, né? Uma coisa assim, mais uma leitura mais difícil, sabe? Não é aquela leitura agradável, fácil. Mas é um livro escrito pelo Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. E tá aqui, olha, o 2, também nesse estado. Processo de deslocamento, enfim, deve ser super interessante. Eu ainda vou perguntar num sebo, ou se alguém aí souber, me avisa qual é o valor desses livros, né? Eu imagino que seja enorme. Não que eu queira vender, mas enfim. E que ano que isso será que foi publicado? Não tenho ideia. Isso deve ter sido década de 40, 50, por aí, viu? Por aí. 60 no máximo. Não, mas é antes de 60 mesmo. Esse é um deles, tá? São 2 livros que eu guardei dessa coleção do Freud, que eram vários livros. Eu guardei 2 depois que a minha avó faleceu, a avó Beatriz. Esses livros acabaram sendo doados e eu peguei esses e peguei um outro que fazia parte de uma outra coleção mais bacana ainda. Isso aqui, minha mãe e minha tia sempre falaram que fez parte da juventude delas, né? Que é o Tesouro da Juventude. Eu não sei se vocês já ouviram falar, isso aqui é muito antigo e esse aqui sim tem data. Olha como ele já tá. Todo destruidinho, todo destruído. Agora, quer ver a data dele? Olha como é que ele tá também.
Gente, esse livro é super bacana, essa coleção. Que pena que a gente hoje em dia já não dá mais atenção a isso. Quer ver que ano que é isso aqui que eu achei? Antes, pausa, porque estava guardado aqui dentro desse livro. Olha eu pequenininha, com 1 ano, agosto de 71, 1 aninho. Tava no Yacht Club lá em Brasília, o clube que eu frequentei muitos anos na minha infância, adolescência, e não sei por que essa foto estava aqui dentro, mas enfim, eu já vou até separar aqui para depois guardar ela junto com as outras. Agora, esse aqui tem a impressão, olha, a data da editora, 1953. 1953. Gente, esse aqui, Tesouro da Juventude, é o máximo. Ele tem vários capítulos, vamos dizer. Olha que interessante. O livro da terra, tem o livro da nossa vida, o livro de animais e plantas, o livro do novo mundo, livro do velho mundo, livro das belas artes, livros famosos, livro da poesia, livro dos parques, coisas que devemos saber, livro das belas ações, homens e mulheres célebres. Achei interessante um livro de 53 falando em homens e mulheres célebres. Que bacana, né? Livro dos contos. E por aí vai. Coisas que podemos fazer, trabalhos manuais, tal. O livro dos porquês. As flores dormem de noite? As flores acordam durante o dia? Por que se pode ver através da água? Por que se pode ver através do vidro? O que é a luz? Podemos armazenar a luz solar? Por que é que a nossa fisionomia muda de expressão quando meditamos profundamente? Que língua falou Jesus Cristo? Por que os papagaios falam? É muito interessante, tem de tudo um pouco, isso é que é legal desses livros. Os peixes dormem debaixo d'água? Você sabe? No Tesouro da Juventude você fica sabendo. Ou seja, era um livro de sabedoria, né? Era um livro de sabedoria, o livro da terra, os outros mundos vistos da terra. E que agradava a todo mundo e a todas as idades, porque tinha coisa aqui para todo mundo se interessar. O livro dos animais e plantas, alguns animais raros. Aparece ali, olha, um hipopótamo. A enorme boca do hipopótamo parece, quando aberta, uma vasta caverna, como podemos ver nesta gravura. Boca tão grande relativamente, só a possui a baleia. Interessante também os acentos que aparecem aqui, ainda a escrita antiga de um português, né? De um português mais antigos. De um português mais antigo. Coisas que devemos saber. Como são feitos os automóveis? Olha, é encantador esse livro e eu infelizmente só guardei um. Livro dos contos, fábulas de Esopo. Olha que legal. Várias historinhas. Então você vê, ele atende a curiosidade de diversas faixas etárias, de diversos interesses dos leitores. Achei muito, muito, muito bacana isso aqui. Eu guardo como uma herança mesmo da família, ou Guarani, olha, acabei de ver aqui. Né? Esse livro, que também, que pena, olha, esse aqui é o 5º volume, tinha vários na estante, eu lembro na estante da minha avó, muito bacana, e eu achei legal dividir isso aqui com vocês. Quem conhecer esses livros, quem souber desses livros, me fala, né, o que vocês acham, se vocês chegaram a ver de algum parente de vocês, avô, avó, bisavô, quem sabe, né? Por falar do meu avô, da minha avó, eu achei aqui, sabe o que, gente? O convite de casamento dos meus pais. Olha que legal. Tá aqui. O casamento deles foi em maio de 69. O casamento no religioso, né? Igreja Santa Terezinha, a Rua Maranhão, aqui em São Paulo, 1969. Vai fazer 50 anos isso aqui, olha que coisa bacana. Tá guardado. E aí vocês viram, né? A minha ascendência italiana vem do Pezzotti di Liviero, da família da minha mãe. E eu, então, sempre tive essa coisa com o italiano, né? De gostar da língua e da cultura. Meu avô, que eu não conheci, como eu disse, ouvia muita ópera, muita música italiana, e a família da minha mãe sempre teve essa cultura, né, de colocar músicas em italiano, elas sabiam cantar, tal. Então, por isso, o meu interesse pelo italiano e pela Itália.
Aí, em 2002, eu fui para a Itália. Eu decidi estudar italiano. Eu já estudava aqui no Brasil, fazia aulas em grupo, aulas particulares, e em 2002 eu fui para a Itália para estudar. Tá aqui, olha, o meu cartãozinho, a minha carteira de estudante de italiano, uma permissão que eu tinha, né? Youth and Student Travel in Italy. Eu guardei, são passes de metrô e de ônibus também, lá na Itália. Aqui tem outro, olha. Que bonitos, né, os cartões. Il culto dell'arte. Olha aqui. Eles mostravam tudo, né, faz questão de mostrar. E aqui, olha, dessa minha visita. Museu do Vaticano, que eu fui conhecer então em 2002, nessa temporada que eu fiquei lá. E aqui o ingresso do Coliseu, quando eu fui conhecer o Coliseu, entrar no Coliseu lá na Itália, em Roma. Eu passei 1 mês e pouco em Roma, estudando italiano, e depois disso eu fui rodar um pouco pela Itália e fui até a Calábria, que é onde vem parte da família, os Pezzotti. O Liviero é do norte, é do Vêneto, e o Pezzotti é da Calábria. Tem Pezzotti e Pizzotti, mas enfim, ainda em Roma, olha, fui assistir a um jogo de futebol, não sei se era o Roma e o Lazio, não lembro, só lembro que eu guardei o ingresso e lembro também que eu fui assaltada neste jogo. Alguém roubou de leve, sem eu nem perceber, só fui ver depois, o meu cartão de crédito, e eu fiquei sem o meu cartão de crédito. Então eu lembro muito bem disso aqui. E sobre a saída a Calábria, eu já comentei aqui também num baú da Lu com vocês. Eu gravei essa minha viagem procurando informações sobre possíveis parentes lá na Calábria. Foi um período muito bacana. Eu vou mostrar aí um trechinho para vocês, porque eu ainda pretendo editar esse material e fazer uma grande reportagem ainda sobre isso. Na época eu não quis, mas agora eu acho eu acho que vai me trazer ótimas lembranças e mostrar essa curiosidade para vocês também. E questo chi è? Questo? Questo è limoncello. Limoncello. Limoncello, liquore, limoncello. Di limone? Viene fatto con il limone. Ah. Limone. E ainda lá em Roma, foi aquela vez que eu comentei com vocês que eu vi o Papa João Paulo II de pertinho. Eu fiquei ali a 1 metro dele, que era um querido, né? Veio ao Brasil, João de Deus, né? Que a gente chamava. E aqui tá o ingresso que eu recebi. Eu acho que eu tava na rua e alguém me deu isso, eu fiquei sabendo e fui lá ver o que era e me deram esse ingresso então para participar dessa missa com o Papa João Paulo II. Eu achei isso aqui depois, queria mostrar para vocês entenderem como é que eu fui parar naquela igreja e ter visto o Papa assim tão de pertinho, uma experiência inesquecível. Dessa eu lembro muito bem, apesar da minha curta memória. Gente, então é isso, longo já está esse vídeo, vamos parar por aqui hoje o baú da Lu. Espero que você tenha gostado, curte aí, aperte a notificação se você ainda não apertou e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, né? Tem o baú da Lu, tem o fundo do baú mostrando as recordações de gente conhecida de vocês, mas ainda com muitas histórias que pouca gente sabe, porque são objetos que a gente guarda em casa, a gente guarda no coração, né? Então a minha ideia com o fundo do baú é justamente expor esses objetos e essas histórias para todos vocês. E tem também a Indignada, quinta-feira, 7 horas da noite, comentando as notícias. Vai lá participar comigo, quero saber sua opinião, quero saber o que te deixa indignado, tá bom? Indignada, claro. Um beijo, queridos e queridas, um prazer estar aqui com vocês de novo. Não esquece de curtir o vídeo. Até semana que vem. Tchau, tchau.